Olá pessoal, mais uma vez de volta aqui com a correção do último exercício que foi colocado sobre probabilidades e também possibilidades, não é? É um assunto que trata de alguns aspectos importantes, como por exemplo as representações tanto na forma fracionária, ou seja, em forma de razão, como em forma decimal ou mesmo em forma percentual ou porcentual, como alguns livros colocam. Então vamos à primeira questão. Nós temos aqui: Ana apresenta as seguintes peças de roupas descritas no quadro abaixo. Quantas possibilidades de combinações Ana pode ter usado essas peças de roupa? Veja, se você observar o quadro, eu tenho duas calças e algumas variações de blusas, vamos dizer, de roupas da parte superior. Então, se eu fizer a grade de combinação, aqui os próprios quadros já mostram que serão 6 combinações ao todo, porque eu terei uma calça com essa blusa, essa calça com essa blusa e esta calça primeira com essa terceira blusa. Então seria 3 combinações. Aqui seria essa calça com mais essa e essa, que daria mais um total de 3, que o resultado seria 6. Então, na parte superior tem a resposta. Quantas variações de calças nós temos? Duas, né? Duas calças. E quantas variações de blusas? Vamos dizer, nós temos 3. Então, 2 variações de calças vezes 3 variações de blusas, um total de 6 conjuntos de combinação. Então, seria essa a nossa resposta. Tá? Então, são 6 possibilidades para que eu possa combinar esse guarda-roupas aí com essas variações de peças de roupas. Na segunda questão, eu também tenho 5 variações de blusas de cores diferentes, 3 variações de calças, 3 pares de meias e 2 pares de sapatos. E aí existem as perguntas, né? A partir da imagem abaixo, responda o que se pede. A imagem é toda essa aqui. Aí a letra A diz o seguinte: quantas possibilidades tenho de combinação entre as roupas? Então as roupas são 5 blusas que eu tenho ao todo, com 3 calças. Então 5 blusas variando em 3 calças é o produto, né? A multiplicação entre eles, que darão 15 possibilidades. Porque se eu fizer assim, veja, essa blusa, por exemplo, eu combinaria com essa calça, com essa e com esta. Então, uma blusa teria 3 variações. Se uma blusa tem 3 variações, então 5 blusas também terão cada qual 3 variações. Então, aqui 3 variações, 3 variações, 3 e 3 e 3. Como são 5 blusas, então somando cada variação por blusa daria 15 possibilidades, caso o aluno tenha feito aquela grade de possibilidades, não é? Que é por setas, arrumando aí, descrevendo por setas. Letra B. Entre as meias e os sapatos, qual a variação de possibilidades de combinação? Eu tenho 3 pares de meias e 2 sapatos. Mais uma vez, 3 pares de meia com 2 pares de sapato, são 6 combinações. Porque eu tenho uma meia que eu posso usar com 2. Então, seria 2 possibilidades por grupos de meia. Eu tenho 2 possibilidades aqui, com mais 2 aqui, com mais 2 aqui, que somados daria 6 opções. Qual seria, letra C, o total de possibilidades de combinação entre as roupas e sapatos? As roupas, como nós já vimos, tem 15 possibilidades, né? E os sapatos são 2 variações. Então, 15 vezes 2 dará um total de 30 variações. Que o aluno, né, poderia colocar também a multiplicação seguida por 3 elementos, seria 5 vezes 3 vezes 2, que daria 15 também. Mas como eu já vi a possibilidade entre as roupas, então eu já peguei o total das possibilidades entre as roupas e só fiz multiplicar com a variação de pares de sapatos, que eram 2. Questão 3.
Veja as opções de combinação de lanches oferecidos em uma lanchonete numa promoção e mostre quantas são as possibilidades de comer um cachorro-quente dentre elas. Então, as possibilidades de cachorro-quente estão aqui, porque aqui seria hambúrguer, aqui seria um misto, então o cachorro-quente seria aqui. Então, nós temos a árvore de possibilidades. Então, se você observar, eu vou ter cachorro-quente, aí eu tenho, veja, cachorro-quente mais suco de maçã, não é isso? Mais um doce, aqui seria uma. Então, aqui eu teria uma possibilidade, aí aqui 2, aqui 3, aqui 4. Veja, se eu colocar aqui eu posso dizer que seria ou água de coco ou milkshake, vamos dizer. Então, seria uma possibilidade, 2, 3 e 4. Ou seja, daria um total de 8, porque seria um cachorro-quente variando para 2 tipos de líquidos, variando para 4 tipos de sobremesas. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 4, 8 combinações ao todo. Então, dentre 8 combinações, eu poderia ter um cachorro-quente. Aqui, tá vendo? Quarta questão. Observando a questão anterior, João quis combinar apenas as variações de sanduíches com os líquidos. Veja, sanduíches, que é onde tem o pão, vamos dizer. São 3, né? 3 tipos de sanduíches. Eu tenho o hambúrguer, o misto e o cachorro-quente. E 2 líquidos. Então, seria 3 possibilidades vezes 2 tipos de líquido. Daria 6 possibilidades, né? Quantas seriam essas possibilidades? São 6. E qual a probabilidade da escolha dele ser com suco de maçã? Então, vamos voltar lá. Se aqui eu tenho essa possibilidade aqui para ser esses 2 líquidos aqui, então com maçã seria uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades. Então, das 6, eu teria 3 possibilidades. Tá vendo? 3 possibilidades entre as 6, que é o geral. Eu posso simplificar esses 2 números, porque ambos são divididos por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 daria 2, que seria um total de 1/2. Então, entre as 6 possibilidades, se eu tenho 3 que variariam para o suco de maçã, então quer dizer que realmente é a metade das condições de possibilidade. E 1/2 representa a metade dessa condição, tá? A quinta questão é justamente pegando essa deixa aí dessa quarta questão. Faça a representação dessa resposta acima da probabilidade em forma decimal e percentual. Na forma que nós colocamos aqui é na forma de fração, então seria essa. Então, como essa forma fracionária aqui poderia se transformar no número decimal? Dividindo. Se eu tenho 1 dividido para 2, é claro que vai ser 0,5 a resposta. É meio, porque eu vou dividir 1 em 2 partes. E se eu dividir 1 em 2 partes, é porque esse 0,5 representa o quê? 50% do número 1, claro. Porque representa a metade e a metade de algo é 50%. Tá certo? Então, sem muito arrodeio aí, está feita a nossa correção das 5 questões que foram passadas sobre probabilidades. Tá bom, minha gente? Até mais.